Olá, seja bem-vindo ao mini curso de extensão da Uninter, Educação Infantil, como aplicar os conhecimentos da neurociência no ensino das habilidades preditoras da alfabetização. Hoje nós teremos a nossa segunda videoaula e na aula anterior, no vídeo anterior, eu apresentei para vocês os ensinamentos do professor Darrene sobre o funcionamento do cérebro, como o cérebro aprende a ler e escrever. Então, se você ainda não acessou a primeira videoaula, é importante que você acesse para que você possa compreender os conceitos que a gente vai estudar hoje. Então, vamos lá? Eu já me apresentei na aula anterior, o meu nome é Maria Angélica do Nascimento e eu sou acadêmica de Pedagogia da Uninter, que supervisiona esse projeto de extensão no Polo de São José do Rio Pardo. Então, hoje nós vamos aprender sobre o conceito do que é alfabetização, as fases da leitura e da escrita e quais são, então, essas habilidades preditoras da alfabetização, que são as habilidades precursoras, que se forem trabalhadas na educação infantil, vão presumir o sucesso que a criança vai ter na alfabetização. Então, a gente precisa entender o que é a alfabetização e o que é ler e o que é escrever, certo? Então, ler consiste na capacidade de extrair a pronúncia e o sentido de uma palavra a partir de sinais gráficos. Então, eu represento os sinais gráficos, que são as letras e as palavras, e eu vou decodificar essas letras e essas palavras e vou pronunciar com o sentido mentalmente. Lembram quando na aula anterior a gente estudou e viu como que isso é processado no nosso cérebro? Então é ativado aquela área occipitotemporal esquerda do nosso cérebro quando a gente aprende a ler. E a escrever? O que seria escrever? Escrever consiste na capacidade de codificar graficamente os sons correspondentes de uma palavra. Então, na leitura eu decodifico e na escrita eu codifico esses sons e represento esses sons graficamente no formato das letras. Então, são os grafemas que a gente chama. Então, esse formato das letras no papel são os grafemas, certo? A escrita das representações do alfabeto são os grafemas. E os fonemas são os sons da palavra, certo? Então, quando a gente fala, a gente pronuncia vários sons juntos que formam a palavra. Então, a gente precisa representar graficamente esses sons correspondentes, certo? Então, o propósito da leitura é a compreensão, já o propósito da escrita é comunicar uma mensagem. Então, quando o leitor ele vai de encontro a um texto, aquele texto ele foi escrito anteriormente por alguém diferente do seu espaço e do seu tempo, mas ele consegue extrair o sentido e o significado daquele texto, porque a representação gráfica ela é universal para aquele ensino daquele alfabeto. Então ele precisa compreender o princípio alfabético para que ele possa então decodificar através da leitura o que está codificado, qual é o código. Então ele precisa conhecer o código alfabético, certo? E a alfabetização, o que seria? Seria o ensino dessas habilidades de leitura e escrita, a habilidade que a criança, o leitor, vai precisar desenvolver para que ele consiga extrair esse significado da leitura e representar graficamente os sons das letras no papel. Então, isso que seria a alfabetização, eu ensinar a leitura e a escrita de um sistema alfabético. E qual é o propósito do ensino da alfabetização? É ajudar as crianças a compreender o que leem e a desenvolver estratégias para continuar a ler com autonomia. Então, o ensino da alfabetização ele tem que se propor a isso, a ensinar a criança a ler com autonomia, isso é, sozinha. Então, ela vai precisar a ler sozinha e a produzir texto sozinha. E, para isso, ela vai precisar dominar o sistema de escrito alfabético, que seriam esses códigos alfabéticos. Então, o sistema alfabético é aquele que representa os caracteres do alfabeto, que são as letras, e os sons da fala. Os primeiros sistemas de escrito eles foram inventados há cerca de 6.000 anos atrás, e originalmente em forma de pictogramas.
E hoje a escrita alfabética, ela já é mais recente, um pouco, em torno de 4 a 5 mil anos. Quando uma criança ou um adulto analfabeto se dá conta que os caracteres, aquela representação gráfica das letras do alfabeto, não são meros sinais gráficos apenas, mas que eles representam os sons da fala, isso é, os fonemas da língua, para ser mais exata, dizemos que essa pessoa então compreendeu o princípio alfabético, isso é, ela entendeu que aquela representação gráfica, aqueles sinais gráficos representados pelas letras do alfabeto, eles têm um som da nossa fala, eles representam a nossa fala na forma gráfica escrita. Então, ele vai compreender isso quando ele entendeu o princípio alfabético. E ao aprender as primeiras regras da correspondência entre grafema, que são as letras, a representação gráfica das letras, e o fonema, que é o som das letras, e fazer essa relação grafema-fonema, fonema-grafema. Então a pessoa começa a decodificar, a ler, isto é, a extrair uma sequência de letras escritas na sua forma fonológica, isso é, pronunciar. Então ela vai pronunciar os grafemas e os fonemas. Então ela precisa decodificar esse símbolo, né, que está escrito. E a codificar, isso é, a combinar os sinais gráficos. Então quando eu falar para ela a palavra pato, ela vai processar fonologicamente na mente e na parte semântica, e ela vai depois processar em outras áreas do cérebro que a gente vai aprender hoje, para então codificar isso através da escrita. Então ela vai acionar o processo motor dela e sensorial para que ela possa então escrever esse sinal gráfico e representar essas letras e esses grafemas, que na verdade vão representar o som que a gente fala. Então cada palavra ela vai emitir pequenos sons que juntos a criança vai decodificar e representar os sons da fala da palavra no papel, na escrita, na representação gráfica dessas letras, desses sons dessas letras na escrita. Então, isso tudo vai ser processado neurologicamente quando a gente ativa aquela caixinha de letras que a gente aprendeu na aula anterior. Então, para que a criança seja alfabetizada e aprenda a ler, eu preciso de alguns princípios. Compreender o princípio alfabético, que é esses símbolos das letras, e compreender a correspondência que se faz entre o grafema, que é essa letra representada graficamente, e o fonema, que é o som dessa letra. E segmentar as sequências ortográficas de palavras escritas em grafemas. Então, eu preciso segmentar a palavra para conseguir escrever essa palavra. Então, eu consigo escrever letra a letra e formar, então, as sílabas e formar a palavra. Segmentar a parte fonológica da palavra, que são os pequenos sons da palavra, que são os fonemas. E usar as regras de correspondência entre grafema e fonema para, então, decodificar a informação. Então, para alfabetizar, eu preciso que a criança aprenda e compreenda esses princípios. Então, eu preciso ensinar esses princípios para a criança no processo de alfabetização. A Política Nacional de Alfabetização, que o governo lançou no ano passado, traz 6 componentes que são propostos para a alfabetização. Então, o currículo da alfabetização, ele se propõe a se basear nesses 6 princípios. Então, quais seriam esses princípios principais fundamentais para sustentar o ensino da alfabetização, o ensino da leitura e da escrita? Primeiro, a consciência fonêmica. Então, a criança vai precisar ser ensinada a estabelecer essa capacidade de conhecer foneticamente, isso é, os sons da fala, da palavra, que cada letra tem um som. Então a criança precisa reconhecer esses sons, esses pequenos sons da fala, que são os fonemas. E a instrução fônica sistemática. O que quer dizer isso? Eu preciso ensinar sistematicamente, usar um método que
tem a abordagem fônica, para que ela possa então estabelecer a consciência fonológica, que é a consciência de que as palavras, elas podem ser segmentadas em pequenas partes, e essas pequenas partes elas têm um som específico. O vocabulário, lembram quando a gente trabalhou na aula passada com o conceito de período sensível para a criança receber o estímulo para a linguagem, e que é importante isso logo nos primeiros anos de vida, para que ela possa processar esses sons da fala, possa desenvolver uma melhor linguagem, e com isso ela vai recebendo esse vocabulário que a gente chama de vocabulário receptivo, e depois ela vai expressando cada vez mais esse vocabulário. Então a criança que chega na educação infantil com um vocabulário maior de palavras, ela tem uma maior facilidade para ser alfabetizada. Então, eu vou ter que estruturar para que ela possa aumentar o seu vocabulário também. A fluência em leitura oral, então o leitor proeficiente, ele vai ler com uma velocidade cada vez melhor, mais fluente e mais rápido. E a compreensão de textos, então eu preciso ensinar a criança a extrair o significado dos textos e ensinar a produção da escrita, para que ela possa comunicar através de mensagens e fazer o uso social da escrita. Então, o processo de alfabetização, um currículo de alfabetização bem estruturado, ele precisa respeitar pelo menos esses 6 componentes que a Política Nacional de Alfabetização recomenda. E para isso, foi proposto também uma teoria da linha ERI, que também contribuiu para a Política Nacional de Alfabetização, para a atualização dessa política, com a teoria psicolinguística da amalgamação. Uma palavra difícil, mas ela representa alguns processos que acontecem na alfabetização. Então, quando alguém aprende a ler, aprende diferentes aspectos e identidade das palavras. Os seus sons, como eu falei, que é a identidade fonológica, os seus significados, que seria a identidade semântica, os seus usos em sentenças, que seriam as frases, a identidade que a gente chama de sintática, e os seus usos sociais, o seu uso prático da linguagem escrita. Então, é o uso social da língua escrita, da leitura e da escrita. Então, todas essas identidades, elas vão ficar armazenadas numa espécie de amálgama. Então, essa amálgama é o conjunto dessas habilidades, dessas identidades, e numa fusão perfeita, unidas, certo? Em que todas as partes, elas formam uma única peça e uma representação da palavra na memória. Então, quando se aprende a ler e a escrever, aprende-se um novo aspecto das palavras. A criança vai aprender que ela precisa representar ortograficamente, então ela vai precisar também desenvolver a identidade ortográfica, que se funde com as outras identidades, que é a identidade fonológica, a semântica, a sintática e a pragmática. E a ortográfica, então, vão formar essa amálgama que vai fundir todos esses conceitos e essas identidades na memória para a criança, então, poder representar essa palavra. Então, ela vai acionar cada uma dessas identidades, isso é, cada uma dessas reservas de memória, numa única conjunto, numa única parte fundida. Então, essa é a teoria da linha ERI. Eu acredito que algumas colegas de pedagogia ainda não tiveram acesso a essa teoria, porque no curso da metodologia de alfabetização essa teoria é pouco abordada. Então a gente vai entender qual que seriam as fases da leitura e da escrita desenvolvidas pela ERI, que seria a fase pré-alfabética, que é quando a estratégia de leitura é por predição. Então ela vai presumir o que está escrito através das pistas visuais. Então ela vai reconhecer o formato das letras e, por similaridade da cor, da forma, ela vai identificar, por exemplo, ela não sabe ainda ler, mas ela sabe que uma garrafa de Coca-Cola é do refrigerante. Então ela vai reconhecer o formato
e presumir pelas pistas visuais que aquela palavra é Coca-Cola, mas na verdade ela ainda não está lendo, ela está numa fase ainda pré-alfabética. E na fase alfabética parcial, ela já vai usar a analogia para, através das pistas fonológicas, isto é, dos sons, ela poder aprender. Através do som, ela começa a utilizar para ler algumas palavras. Então, ela já está numa fase alfabética parcial. E qual seria a fase alfabética completa? É quando ela consegue fazer essa relação entre os grafemas, que são a representação das letras, e dos fonemas, e então ela adquire a capacidade de decodificar, de ler e de codificar, de escrever. Então ela passa a ler e a escrever as palavras com autonomia. Então ela já chegou na fase alfabética. E a fase alfabética consolidada é quando ela está com fluência na leitura e com também a capacidade de compreensão. Então ela consegue não só ter fluência nessa leitura, mas ela consegue captar o sentido do que ela lê. Então a pessoa que chega muitas vezes numa fase alfabética, mas ela não compreende o que lê, a gente chama essa pessoa de analfabeta funcional. Então ela consegue compreender o sentido da leitura, mas com dificuldade. Então, ela não consegue extrair o sentido de todo um texto. Então, esse é um prejuízo que a gente tem hoje no Brasil. Existem muitos analfabetos funcionais. Eles chegam à leitura, mas a compreensão ainda é muito prejudicada. Então, aqui vocês já puderam perceber que essa teoria é um pouco diferente da que é proposta nos cursos de pedagogia na grade curricular da maioria dos cursos. Então, essa proposta da Elínia Eri é uma novidade para a maioria. Já a psicogênese da escrita, que é a teoria da Emília Ferreira e da Ana, ela já é uma teoria mais conhecida e ela é adotada no programa dos PCNs e da Base Nacional Comum Curricular. Então, ela já é mais conhecida tanto dos cursos de pedagogia como dos cursos de psicopedagogia também. Então, vamos relembrar como que é essa teoria? Ela vai mostrar que a criança ela tem um papel ativo nesse processo de alfabetização e que ela vai criar hipóteses para entender como que funciona o sistema alfabético. Então, ela vai criando hipóteses e vai, através dessas hipóteses, construindo o seu conhecimento sobre o alfabeto, sobre as letras e vai processando isso na escrita. Essas hipóteses apontam para um percurso de aprendizagem que ocorre gradualmente em uma série de etapas com algumas características. Então, vamos ver quais são essas etapas. Então, aqui na educação infantil, aqui está uma linha do tempo, educação infantil, primeiro, segundo, terceiro ano, quarto e quinto ano. Então, aqui a proposta dessa teoria, que já está sendo implantada na maioria dos currículos da educação infantil e do ensino fundamental, porque ele é proposto na Base Nacional Comum Curricular, então ele segue essa linha do tempo. Então, aqui a gente tem na fase da educação infantil, quando a criança é bem pequena, ela começa a fazer os pequenos desenhos, ela quer representar uma mensagem. Então, isso a gente chama, esses pequenos desenhos e rabiscos, a gente chama de forma icônica. E depois ela já começa a ter um traçado um pouco mais elaborado, que a gente chama de garatuja. Depois ela começa, com o conhecimento das letras do alfabeto, ela começa a formar hipóteses sobre a escrita. Então, a primeira hipótese sobre a escrita que ela forma é a fase pré-silábica. Então, usando as letras do alfabeto, ela começa a juntar essas letras, mas não tem um critério. Então, ela junta várias letras e para ela aquilo é uma palavra, certo? Então, ela representa aquela palavra com várias letras, mas sem fazer o processamento dessas letras, conscientemente. E depois ela tem a fase silábica sem valor sonoro, quer dizer isso. Ela não representa o fonema, lembra quando eu falei que cada letra tem um fonema? Então, cada letra tem um som. Então, ela não quer representar, na verdade, aqui, o som da letra.
Então ela está representando a letra, formando um conjunto para representar uma palavra, mas ela ainda não tem esse valor sonoro da letra. Depois ela passa para uma fase que é a silábica com valor sonoro. Então, a silábica com valor sonoro, aqui a palavra que ela está tentando formar, criando hipóteses para formar a palavra peteca. Então, aqui a gente já consegue perceber que ela extraiu do som e criou a hipótese a partir do som. Ela já começa a ter uma consciência de que a palavra é dividida em sílabas e ela já consegue ter uma pequena consciência fonêmica. Então, com essa consciência fonêmica, ela consegue atribuir um valor sonoro para as letras e começar a formar hipóteses para formar essa palavra. Então, aqui ela já começa com PEC, por exemplo. E depois ela passa para a silábica alfabética, então, porque ela já tem uma consciência maior de que os sons podem ser representados através da escrita. Então, ela processa esses sons e consegue fazer a relação entre os sons, os fonemas e os grafemas e representar o grafema que representa aquele som. Então, aqui ela já está numa fase mais avançada. Então, ela já consegue escrever peteca com K, por exemplo, sem o E aqui. E na fase alfabética, ela já estabelece uma consciência fonêmica, mas ela ainda não escreve corretamente todas as letras. Então, ela escreve pelo som que ela reconhece. Então, aqui ela escreveu peteca com K, porque o K tem o mesmo som da letra C, que seria o fonema K. Então, ela representa peteca. E na fase ortográfica, ela já representa graficamente corretamente. Então, aqui a criança já está numa fase amadurecida da alfabetização. Então, ela já consegue escrever corretamente as palavras. Então, para chegar até aqui, ela precisa passar pelo conhecimento das letras do alfabeto. Então, o princípio alfabético, ela precisa compreender como que é o formato das letras, como que as letras são representadas, a consciência silábica, a consciência fonêmica e o conhecimento dessas relações entre grafemas e fonemas. Só que vocês podem ver que na educação infantil a gente não tem essa consciência fonêmica. Então ela consegue estabelecer esse princípio de leitura só ao final do terceiro ano ou do segundo ano. Então eu vou caminhando. No primeiro ano é proposto para que a criança chegue já na fase silábica com valor sonoro e chegue ao final do terceiro ano na fase alfabética e no final do quarto, quinto ano ela esteja plenamente na fase ortográfica, certo? Só que no Brasil a gente está tendo um grande problema em relação a isso. A meta do Plano Nacional de Educação é alfabetizar todas as crianças até o terceiro ano, até o ano de 2024, 100% das crianças. E o que está acontecendo hoje é que ainda 45% das crianças não está plenamente alfabetizada. Aqui a porcentagem é das crianças do terceiro ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada de leitura. Então, apenas 45% dessas crianças que estão matriculadas no sistema de ensino estão aptas para fazerem uma leitura eficiente. Então, a gente ainda não está conseguindo alfabetizar essas crianças até o terceiro ano. E 66% das crianças do terceiro ano, elas têm uma adequada escrita. Então, em relação à escrita, as crianças têm um desempenho maior no Brasil, mas em relação à leitura, a leitura ainda não é suficiente. E esses resultados vocês podem acessar até mesmo os resultados da cidade de vocês. Eu acessei os resultados da minha cidade e fiquei perplexa com esses resultados. Então, eu acredito que vocês podem ter curiosidade para saber qual é o índice de alfabetização, o índice de leitura e de escrita. Esses resultados é do ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que é feito com crianças do terceiro ano. Então, cada cidade tem um resultado e o resultado de todos é somado
e se extrai esse resultado médio. Então, esse resultado, ele ainda está muito aquém do desejado, né? O ideal seria que todas as crianças ao terceiro ano do ensino fundamental já estivessem plenamente alfabetizadas na fase ortográfica, mas isso não está acontecendo. Então, por isso mesmo que eu quis compartilhar esse tema, que é importante para que a gente possa trabalhar e tomar medidas que a gente possa ter um currículo mais eficiente, certo? Então, vocês podem acessar esses dados no observatório do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Então, é www.observatoriodopne.org.br. Vocês vão acessar os indicadores, as metas, e tem mais material para você acessar lá. Então, você pode acessar aqui na barra lateral vários dados sobre a alfabetização, inclusive o Plano Nacional de Alfabetização. E desse lado, eu trouxe o resultado do PISA, que seria uma avaliação internacional feita com estudantes do ensino médio, com adolescentes de 15 a 16 anos, e ele mede a leitura e as habilidades de matemática. E como que o Brasil está na média dos países? O Brasil está na 59ª posição. Isso é dentro de 70 países que participam dessa avaliação. Então, esses resultados estão muito ruins. Então, aqui eu trouxe alguns dados para vocês. Segundo os resultados da avaliação da alfabetização de 2016, 54,73% de mais de 2 milhões de alunos que concluem o terceiro ano do ensino fundamental apresentaram desempenho insuficiente no exame de proficiência em leitura. E deste total, cerca de 450 mil alunos foram classificados no nível 1, na escala de proficiência, que é o nível mais baixo, o que significa que essas crianças não conseguem extrair o significado de um texto e não conseguem ler textos simples de 5 linhas para identificar, por exemplo, convites, cartazes, receitas e bilhetes. E a escrita, cerca de 33% ou 34% aproximadamente, estavam em níveis insuficientes de escrita. Embora o número ainda não seja tão alto em comparação à leitura, não é um resultado muito bom. Percebe-se a gravidade do problema diante dos seguintes descritivos. Aproximadamente 680 mil alunos, cerca de 8 anos aproximadamente, estão nos níveis 1 e 2, o que quer dizer que não conseguem escrever palavras alfabeticamente. Eles ainda não estão na fase alfabética. Ou as escrevem com desvios ortográficos, eles não estão plenamente na fase ortográfica. E quanto à escrita de texto, ou produzem textos ilegíveis ou são absolutamente incapazes de escrever um texto curto. Então, segundo o censo escolar de 2018, então esse problema da alfabetização lá na base, nos anos iniciais, esse problema vai se agravando e vai trazendo outros problemas. No terceiro ano, em 2018, o censo escolar levantou que a taxa de reprovação foi de 9%, e a distorção entre a idade e a série foi em torno de 12%, com um aumento significativo nos próximos anos das próximas séries. E no PISA, como eu já mostrei, o país, nosso Brasil, ficou em 59º lugar em leitura e em 65º lugar em matemática, num rol de 70 países. 51% dos estudantes de 15 anos, isso inclui escola pública e particular, ficaram abaixo do nível 2 de leitura, de proficiência em leitura, patamar que seria o mínimo necessário para o pleno exercício da cidadania, segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a situação está crítica e nós precisamos melhorar isso através do nosso currículo. Então, a Política Nacional de Alfabetização, lançada em 2019, ela já propõe mudanças para que a gente altere essas metas e a gente consiga alterar esses resultados e alcançar a meta de alfabetização de 100% das crianças no terceiro ano.
Então aqui eu trouxe a capinha da Política Nacional de Educação, que vocês podem baixar no site do Observatório Nacional de Alfabetização e também no site do MEC. Então, a Política Nacional de Educação foi lançada por decreto em abril de 2019. E o que ela diz? Na verdade, ela é uma política de Estado instituída para fomentar programas e ações voltadas à alfabetização, com base em evidências científicas, no intuito, isso é, no propósito de melhorar a qualidade da alfabetização e combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, que é quando a pessoa consegue ler, mas ela não compreende. Então, a proposta da Política Nacional de Alfabetização é justamente erradicar o analfabetismo, tanto funcional quanto o analfabetismo absoluto. E a Política Nacional de Alfabetização, ela também tem como objetivo alcançar as metas, que são as metas 5 e 9 do Plano Nacional de Educação, que é um plano anterior à Política Nacional de Educação, certo? Então, a meta 5, qual seria? É alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. E a meta 9 seria elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. Erradicar, isso é, extinguir, acabar com o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então, alcançar essas metas já era uma proposta para que a gente já alcançasse isso em 2015. Então, a gente já está com um atraso de pelo menos 5 anos. Então, a Política Nacional de Educação, ela vem resgatar essas metas e lançar programas para que a gente possa atingir essas metas e erradicar o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional. Então, a proposta da Política Nacional de Educação, na Política Nacional de Alfabetização, seria alfabetizar as crianças até o primeiro ano do ensino fundamental. Então, como prioridade, eles colocam não ao terceiro ano, mas no primeiro ano. Então, alfabetizar essas crianças no máximo no primeiro ou segundo ano, que é essa proposta que, na verdade, está vinculada com a BNCC, que traz em 2017 a proposta de alfabetizar até o segundo ano. Então, há uma contradição entre as propostas, mas a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo seguida pelas escolas, é que se alfabetiza até o segundo ano ou no máximo até o terceiro ano. Mas essa Política Nacional de Educação, de alfabetização, ela foi proposta no ano passado, em 2019, para que houvesse uma recuperação e a gente pudesse alcançar, então, melhorar esses resultados de desempenho na alfabetização. Então, para que isso aconteça, para que essas crianças possam ser alfabetizadas já no primeiro ano do ensino fundamental, é preciso que haja estratégias e mudanças no currículo lá na educação infantil. E é isso que essa proposta dessas políticas do PNA propõe: fomentar ações na educação infantil. Então, seria alfabetizar na educação infantil? Seria fazer a alfabetização precoce? Não. O que a PNA propõe, a Política Nacional de Alfabetização propõe, é investir na educação infantil através das bases, que seriam essas habilidades preditoras que a gente vai conversar. Então, quais práticas devem ser adotadas nos currículos da educação infantil para que então essas crianças possam ser alfabetizadas no primeiro ano? Então, isso que é o que a gente precisa pensar. E quando ensinar a escrita? A escrita vem antes ou depois do ensino da leitura? Essas respostas a gente vai conseguir amadurecer ao longo do curso até o final dessa aula. Então, vamos lá? A gente vai resgatar um pouco da questão da linguística agora.
Então, a aprendizagem da leitura e da escrita, ela depende em grande parte da bagagem linguística que essa criança tem. Então, antes de entrar no ensino fundamental, ela já tem recebido um vocabulário, ela já tem uma linguagem desenvolvida. Então, seja nas práticas que ela desenvolveu em casa, nas experiências que ela tem em casa, no contexto familiar ou em outros ambientes. Então, isso pode ser benéfico para o aprendizado da alfabetização. Essas habilidades metalinguísticas são decorrentes dessas práticas que desenvolvem a linguagem oral e favorecem a consciência da fala, sendo a consciência fonológica, que é a consciência de que a palavra é formada por pequenos sons e podem ser segmentados, uma das principais habilidades metalinguísticas. Então, essas habilidades, elas podem presumir fortemente o sucesso na alfabetização. Então, se a gente trabalhar com a bagagem linguística, com as habilidades metalinguísticas da criança na educação infantil, isso vai presumir o sucesso fortemente, são habilidades correlacionadas com o sucesso das crianças que tiveram melhor desempenho na alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente chama essas habilidades de habilidades preditoras ou precursoras, que precisam ser desenvolvidas para que então a criança tenha prontidão para a leitura e para a escrita. Então, quais seriam essas habilidades metalinguísticas? Então, aqui a gente entra nas habilidades preditoras da alfabetização. Então, quais seriam? As 6 principais, elas presumem fortemente o sucesso na alfabetização. Então, foram feitas várias pesquisas, vários autores já comprovaram isso de diversas formas de experimentos, com um grupo controle e com um grupo de experimento. Aquele que desenvolveu essas habilidades, ele teve mais sucesso lá na frente, as crianças que desenvolveram essas habilidades de habilidades metalinguísticas. Então, essas 6 habilidades é o que eles elencam como as principais. O conhecimento alfabético, a consciência fonológica, que é essa consciência que as palavras podem ser segmentadas em sons, a nomeação automática rápida, isto é, a capacidade da criança ver um objeto e nomear rapidamente, então ela tem o vocabulário expressivo e a capacidade de nomear, processar na memória dela e resgatar isso e evocar, pronunciar rapidamente. Então, eu mostro um objeto para ela e ela vai evocar, massinha de modelar. Então, ela tem essa nomeação rápida. A nomeação rápida de uma série de objetos ou cores, então ela consegue fazer uma sequência de objetos, ela consegue nomear rapidamente esses objetos que eu coloco em sequência, e se eu fizer uma sequência de cores, ela vai nomear rapidamente essa sequência de cores. Então, para ela chegar nessa capacidade, ela precisa desenvolver outras habilidades, né? Mas é uma habilidade que é importante para que ela possa desenvolver na alfabetização. Então, na educação infantil, precisa ser trabalhado essas habilidades. A escrita e a escrita do nome e a memória fonológica, que eu já abordei na aula anterior, que seria a memória acústica, né, dos sons da fala, que vão ser representados em grafemas quando ela começar a escrever. Então, ela precisa acessar essa memória de sons, essa memória acústica, para que ela possa processar na rota fonológica, o processamento fonológico das palavras quando ela for ler e quando ela for escrever. E, além dessas, há outras 5 que são importantes para leitura e para escrita, que seriam os conceitos sobre a escrita, então que a gente escreve da esquerda para a direita, por exemplo, que a gente escreve de cima para baixo, que a gente lê de cima para baixo. Então, os conceitos da escrita também, o conhecimento da escrita, que seria a capa de um livro, reconhecer a capa de um livro, reconhecer que um livro é feito de folhas, os autores. Então, reconhecer todo esse conhecimento da escrita é importante para ela. E a linguagem oral, o vocabulário. Então, o vocabulário expressivo da criança é importante para que ela possa ter sucesso na alfabetização. A prontidão para a leitura e o processamento visual. Então, o processamento visual é importante para que ela possa discriminar, fazer a diferença entre uma letra e outra,
na hora da escrita e na hora da leitura. Então ela precisa receber visualmente, discriminar e processar essas informações visuais. Então essas são as 11 habilidades que vão predizer o sucesso da alfabetização. Então a gente chama elas de habilidades preditoras. Então, o que é um preditor ou um precursor? É o que vem antes. Então, antes da alfabetização, essas habilidades precisam ser trabalhadas, que seria, resumindo, o conhecimento alfabético, consciência fonológica, a nomeação automática rápida, a nomeação automática rápida de objetos ou cores, a escrita do nome, a memória fonológica, os conhecimentos sobre a escrita, a linguagem oral, a prontidão para a leitura e o processamento visual. Então essas 11 habilidades elas precisam ser promovidas na educação infantil, com o objetivo da gente continuar o processo de alfabetização nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, não se trata de alfabetizar na educação infantil, mas de estimular a capacidade da criança de desenvolver essas habilidades que vão propiciar para que ela tenha sucesso na etapa do ensino fundamental, no primeiro ano, no segundo ano do ensino fundamental. Então, eu vou voltar e fazer uma pergunta sobre os dados que a gente compartilhou, que a gente viu sobre a alfabetização no Brasil. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês refletirem sobre esses resultados. O que você sentiu ao ver os resultados sobre a alfabetização no Brasil? Você sentiu um estresse, algum tipo de frustração, raiva, surpresa ou medo? Qual foi a sensação, qual foi o sentimento que aflorou quando você teve, os resultados demonstrados sobre a alfabetização, os resultados do PISA com a 59ª posição dentro de 70 países, com os resultados da alfabetização e níveis insuficientes de leitura e de escrita. O que você sentiu? Então, se foi alguma emoção, sentimento parecido, seu cérebro foi acionado no sistema emocional, que é o sistema que forma as memórias emocionais, os sentimentos e gera as suas emoções. Então, os processos emocionais eles afetam a cognição, seja de forma positiva ou de forma negativa. E você precisou acionar o controle inibitório e a impulsividade para regular essas emoções, esses sentimentos. Então, seja qual for o grau da emoção, se você ficou muito irritado, ou pouco surpreso ou não, você precisou regular essas emoções. E isso você fez através do córtex frontal e pré-frontal. Então agora eu quero que você preste atenção nessa frase, que ela é muito importante. Prestou atenção? Sim? Então, por favor, preste muita atenção. Então, quando eu falo isso, o que eu estou dizendo para você? O que você está acionando no seu cérebro? Se você atendeu o pedido, você acionou a sua atenção executiva. Então, voluntariamente, você colocou a atenção sobre a frase que eu pedi para você prestar atenção, certo? Mesmo se você não fez isso, você tomou uma decisão. Mesmo que não conscientemente, eu estou tomando uma decisão, mas o seu cérebro processou nas suas funções executivas essas informações e você avaliou a situação. E para compreender e guardar as memórias que eu acabei de compartilhar, você acabou acionando a sua memória de trabalho. Então, para você compreender o que eu estou falando agora, você está processando a memória de trabalho dos itens anteriores que eu acabei de dizer, certo? Ficou confuso? Mas é isso mesmo que o seu cérebro faz. Ele processa a informação que você está recebendo agora através de uma memória de trabalho, que é uma memória curta. Então, eu guardo poucas coisas nessa memória de curta duração. E eu preciso resgatar essa memória para processar o entendimento do que está acontecendo agora. E para isso, eu preciso também ter flexibilidade cognitiva, para se adaptar a essa mudança que eu fiz propositalmente agora no curso. Então, eu estava falando de um tema, apresentei os resultados para vocês e trouxe a reflexão sobre a alfabetização e depois trouxe essa reflexão sobre os resultados que eu tinha
mostrado anteriormente. Então, para você se adaptar a essa mudança, você então usou a sua flexibilidade cognitiva. E tudo isso eu trouxe para a gente fazer um exercício, porque é isso que a gente faz no nosso cérebro. A gente faz essas análises, mesmo que inconscientemente, a gente está acionando algumas funções do nosso cérebro e elas têm umas funções específicas e tem um nome específico também. Então, para a gente superar os desafios de alfabetização no Brasil, nós vamos precisar de algumas funções do nosso cérebro. Quais seriam essas funções? Que estão no córtex frontal, que é o córtex que é responsável pela capacidade de raciocínio. Seriam as funções executivas. Então, para superar os problemas do Brasil, a gente precisa executar os planos que muitas vezes os políticos fazem e nós mesmos precisamos planejar e fazer estratégias novas de ensino-aprendizagem para que essas crianças possam superar o analfabetismo e o analfabetismo funcional. Então, quais seriam as funções executivas? Então, as funções executivas seriam a capacidade do cérebro de processar o planejamento, essa flexibilidade cognitiva de se adaptar a essas mudanças, a memória de trabalho, que é essa memória de curta duração, que eu possa processar as informações rapidamente com uma informação que eu recebi no momento anterior, a atenção seletiva, e o controle inibitório, que seria o controle sobre a gestão das emoções, que vai regular as sensações e as emoções que eu estou vivenciando no momento. Então, todas essas habilidades a gente chama de funções executivas e elas são processadas no córtex frontal e pré-frontal. Então, essas funções executivas na criança elas vão sendo amadurecidas com a idade. Então, elas vão sendo amadurecidas conforme esse córtex frontal também é amadurecido. Lembram que tem um pico até os 6 anos e depois começa a progredir naquela linha do tempo que eu mostrei na primeira aula. Então, o córtex pré-frontal ele vai ser amadurecido até aproximadamente os 21 anos de idade. Então, essas funções cognitivas, que a gente chama de funções executivas do cérebro, têm essas funções específicas de nos ajudar a planejar, a tomar decisões, a estabelecer estratégias e a controlar e a gerenciar as nossas emoções, certo? E tem outras habilidades que são importantes também, que seria o monitoramento, a atenção sustentada, que é a capacidade de prestar atenção por um longo período, como vocês estão fazendo aqui na aula, o manejo de tempo, que é a organização do tempo, e a organização, a priorização, é estabelecer prioridade, persistir e regular-se emocionalmente. Então, todas essas habilidades são funções executivas do nosso cérebro. Nosso cérebro tem essa capacidade e isso é importante ser desenvolvido e estimulado logo na infância, porque essas funções executivas elas vão ajudar a criança na fase de alfabetização. Então, a criança ela vai precisar da memória de trabalho. Para ela começar a ler um texto, ela precisa se lembrar das palavras para formar. Além disso, ela precisa, por exemplo, para ler um pequeno texto, ela precisa, quando terminar de ler a pequena frase, ela precisa se lembrar do que leu no começo da frase. Então, ela precisa acionar a memória de trabalho, que é essa memória que reserva pequenas informações por um período curto. Então, se ela não tiver essa área do cérebro responsável pela memória de trabalho bem ativa, essas conexões de neurônio não tiverem sido ativadas, ela não vai conseguir processar essas informações de curta duração e pode ter prejuízo na hora dela ler e escrever, porque ela vai se esquecer quando ela estiver no final da frase, certo? Então, são dados importantes que a gente precisa se atentar e que muitas vezes não são abordados nos nossos cursos de pedagogia. É mais nos cursos de psicopedagogia que a gente tem acesso a essas informações, mas que agora, nessa nova proposta do Plano Nacional de Alfabetização, tem-se algumas propostas que para se trabalhar com as funções executivas na educação infantil. Então, é possível se trabalhar com essas habilidades na educação infantil e no ensino fundamental? Então, eu vou trazer para vocês uma recomendação que é o livro Piafex, que é um programa que foi lançado
pela Dias de Seabra, que é a Alessandra Seabra, que também ajudou na composição do Plano Nacional de Alfabetização, como uma pesquisadora especialista, e ela lançou esse programa, que é um programa de intervenção em autorregulação e funções executivas. Então esse programa ele foi testado, experimentado com 138 crianças do pré e do primeiro ano. Então são atividades que estimulam essas funções executivas no cérebro. Então é um treino cognitivo para que essas funções sejam estimuladas. E a partir disso elas tiveram resultados de bom para melhor na alfabetização. Então elas melhoraram o desempenho, as crianças que foram submetidas a essa intervenção, isto é, a prática, o treino cognitivo, fazendo atividades simples até na educação infantil, elas foram monitoradas e com o grupo controle e o grupo experimental, o grupo experimental teve melhor desempenho quando aplicado esse programa de intervenção, que são um programa de atividades com uma sequência que ela propõe para que se estejam trabalhadas na educação infantil. E a Meltzer também publicou em 2010 uma avaliação de um programa que as crianças que foram submetidas já em sala de aula, então ela usou o programa em sala de aula e o desempenho das crianças que foram submetidas às atividades, que fizeram as atividades de estimulação cognitiva das funções executivas, tiveram um desempenho de 34% a mais no desempenho acadêmico geral, não só na alfabetização. Então, em outras habilidades, por exemplo, nas habilidades de matemática, nas disciplinas de história, geografia e no desempenho geral acadêmico, elas melhoraram. Porque as funções executivas elas vão ajudar as crianças a terem controle inibitório, maior atenção, a memória de trabalho melhor, mais eficiente, e isso ela consegue ter uma aprendizagem melhor de qualquer conteúdo. Então traz benefícios não só para a educação infantil. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma atividade do livro, para vocês verem que são atividades simples, mas que estimulam a cognição nessa parte das funções cognitivas. Então aqui na figura 1, o objetivo era ligar os objetos e ligar as frutas. Então o critério é de uma classe, ou fruta ou objeto. Então aqui a gente tem a figura ligando as frutas. Então o abacaxi, o abacate, a maçã e a banana. E na segunda parte era para ligar as figuras e os objetos da mesma cor, então mudou o critério aqui. Então para isso ela precisa ter uma flexibilidade cognitiva, para se adaptar a essa mudança. Então ela precisa ser estimulada em relação a isso. Então essa habilidade de se mudar e se adaptar, ela vai precisar na alfabetização e em outras atividades que ela for desempenhar. Então para isso foram elaboradas várias atividades que vão fazer o estímulo da flexibilidade cognitiva, da memória de trabalho, da organização do tempo e de várias outras atividades. Esse aqui é só um exemplo, tá? Que está no livro lá, nesse livro aqui, no PFX, certo? Então esse é um exemplo de atividade. Então aqui a criança precisou ligar os itens pela sua cor e não mais por critério de classe. Então, além dessas habilidades, será outras habilidades? A gente já abordou as habilidades metalinguísticas, que seria a consciência fonológica, o vocabulário e várias outras habilidades, e as funções executivas que eu acabei apresentando agora para vocês. Além dessas, existem outras habilidades? Vamos conhecer? Então, aqui a gente tem as habilidades metalinguísticas resgatando. Então, a gente precisa manipular os sons da fala, que seria a consciência fonêmica, e a sua relação com o grafema, que seria a representação gráfica das letras. E para isso a gente precisa desenvolver antes a consciência fonológica, que é essa habilidade de lidar com os sons da fala, certo? Mas antes da consciência fonológica, a gente precisa da memória de trabalho fonológica, que é aquela memória acústica dos sons da fala aqui no cérebro. E o vocabulário expressivo, que seria o vocabulário que a criança expressa, as palavras que ela expressa no seu vocabulário. Então,
o vocabulário que ela expressa porque antes ela teve um vocabulário que ela recebeu, que a gente chama de vocabulário auditivo. Então, para desenvolver as habilidades metalinguísticas, eu preciso passar por todas essas etapas: vocabulário auditivo, vocabulário expressivo, memória de trabalho fonológica, consciência fonológica, que envolve outras 10 habilidades que a gente não vai abordar aqui, e a habilidade da consciência fonêmica, para então ela ter as habilidades metalinguísticas que são preditoras da alfabetização. Então, aumenta o grau de complexidade. Então, para que eu chegue na consciência fonológica, eu preciso ter, primeiro, a consciência das palavras. Eu preciso identificar que a minha fala, que é contínua, ela na verdade é um conjunto de várias palavras. Então, a frase que eu pronuncio, a criança muitas vezes ela ouve como um som contínuo, mas ela precisa identificar que na verdade são várias palavras que são pronunciadas. Então, ela precisa ter essa consciência de palavras. Depois, ela precisa aprender a reconhecer as rimas e as aliterações. Então, com os sons que a palavra que termina com o mesmo som. Então, ela precisa dominar essa habilidade para depois ela dominar a habilidade de separar a palavra em sílabas, que a gente chama de consciência de sílabas. E depois dessa última etapa da consciência de sílabas, que então vem a consciência fonêmica, que é dividir a palavra em pequenos sons, que são os fonemas, em pequenos segmentos. Então, a consciência fonológica, ela se refere tanto à consciência da fala, pode ser segmentada, reconhecer os sons, quanto à habilidade de manipular tais pequenas partes, tais segmentos. E a ordem geral aqui, normalmente seguida, é essa, mas uma criança pode, por exemplo, desenvolver a habilidade da consciência silábica antes, mas normalmente ela segue a consciência de palavras, a consciência das rimas, ela consegue identificar os sons, as palavras que terminam com o mesmo som, e as sílabas, e depois a consciência fonêmica, que é esses pequenos sons da fala. Então, aumenta a complexidade. Então, para trabalhar a consciência fonológica, eu preciso trabalhar com um circuito, com uma sequência didática que considere essas etapas. Então, exemplos para estimular a consciência fonológica, por exemplo, esse jogo de rima. Baleia rima com sereia. Então, a criança vai fazendo associações para estimular a consciência de rimas. Utilizar um bingo para associar sons, sejam sons de objetos ou animais. Jogos com músicas ajudam a estimular a consciência de rimas. Contação de histórias. Tem muitas histórias que têm versos, poemas, poesias, e podem ser compartilhadas com a criança, entonando esse som, para que a criança possa então identificar que as palavras terminam com o mesmo som. Jogos com fonemas, como trilha, jogo da memória, jogo da velha, dominó. Eu vou na última aula compartilhar com vocês um dominó de fonemas, mas pode ser trabalhado também o dominó de rimas. Aqui tem uma trilha de fonemas. Então, são atividades que podem ser trabalhadas na educação infantil, sem usar a leitura, né? Que a gente não está tendo o alfabeto, então a gente está só manipulando os sons da fala, para que a criança possa então ir adquirindo essa consciência fonêmica. Uma outra forma que eu peguei sugestão do livro que eu vou compartilhar com vocês é trabalhar com músicas e histórias. Então, brincar com as palavras com o mesmo som. Então, ouvir uma história que tem palavras que terminam com o mesmo som e reforçar esses exemplos. Brincar com as músicas. Tem uma música da Xuxa que é o jogo da rima, que tem várias rimas e a criança pode então aprender as rimas com músicas. Aqui tem uma musiquinha que exemplifica como que pode ser feita essa brincadeira com as crianças. Vamos brincar, vamos rimar
Agora é com vocês, crianças. Qual palavra rima com José? Sansão ou Noé? A palavra que rima com José é Noé. Muito bem! Rimou, rimou. Sim, essa palavra rimou. É só prestar bem atenção. E José rima com Noé. Essa música, ela está no site Música Game Vamos Brincar. E tem a música da Xuxa e tem várias outras músicas, histórias, há uma infinidade de materiais para vocês trabalharem com rima. E as aliterações. Então, aqui é uma sugestão de atividade que vocês podem trabalhar, por exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí você fala para a criança e explica que as palavras rato, roupa, rei, Roma começam com o mesmo som. Então, primeiro você sempre dá um modelo para a criança e explica. E você vai propor o jogo. Então, vamos começar falando palavras que começam com a letra A. E aí você pede para a criança te dizer as palavras que começam com o mesmo som da palavra do A, certo? Então, ela vai poder dizer amigo, amor, alto e vai dizendo palavras que começam com A. Então, pedir para a criança verbalizar essas palavras, então você vai estimular a oralidade e vai estimular ao mesmo tempo a aliteração, que é essa capacidade de dividir o som do que a palavra começa, certo? Então, falar o nome de um animal que começa com E, falar o nome de uma fruta que começa com U, falar o nome de uma coisa que a gente usa no pé que começa com S. Então, você vai dar dicas e vai estimular a criança a pronunciar a palavra que tem o mesmo som inicial. A consciência de palavras. Essa é uma sugestão de atividade considerada de nível fácil. Todas as atividades que eu estou propondo aqui são nível facílimo, tá? Então, a segmentação de frases. Então, o adulto vai falar uma frase e depois vai repetir, tirando a última palavra. Por exemplo, eu passeio de bicicleta. Então, ele vai repetir e vai ocultar a palavra bicicleta. Eu passeio de... E aí a criança, então, vai dizer a palavra. Então, isso vai criando a consciência de que a frase que é verbalizada, ela, na verdade, é dividida em palavras. Então, eu vou falar uma frase, cada um de vocês depois... eu vou repetir a frase, mas sem a última palavra. Então, vão ter que falar a última palavra. Então, você pede para a criança dizer qual foi a última palavra. Então, eu posso falar, Maria foi ao parque, aí eu vou escolher uma das crianças, né, se você fizer em grupo, e Maria foi ao, e aí a criança vai dizer, parque. Então, tem várias frases aqui como sugestões. Eu brinco de futebol, eu brinco de... e a criança diz futebol. Então, isso vai criando a consciência da palavra. Tem outras atividades que são propostas para esse tipo de objetivo, né? De consciência da palavra. Essa é uma atividade bem simples que não requer nenhum material, é só a paciência de interagir com a criança e estimular o vocabulário e a oralidade. A consciência de sílabas também é um nível fácil de atividade. Então, com música, você vai trabalhar. Você pode cantar as músicas ou colocar o áudio das músicas e você vai cantar as músicas e bater palmas para cada sílaba. Então, isso vai ajudar a criança a representar na memória os sons das sílabas com o apoio das palmas. Então, todos vão cantar a música batendo palma a cada sílaba. Então, você vai fazer modelando e a criança vai fazer ao mesmo tempo com você, certo? Então, a menina dormiu tem 3 palavras. A menina dormiu. E agora a gente vai cantar ou ouvir a música e vai bater palmas a cada sílaba. Então, a menina é uma palavra que tem 3 sílabas. Então, menina. Então, você vai bater palmas com o número de sílabas seguintes, certo? Correspondentes. Aqui, para você trabalhar a consciência fonêmica, eu sugiro que você trabalhe com músicas e
com o alfabeto também, que eu vou trazer na última aula uma sequência para você trabalhar a consciência fonêmica, que seria ensinar os sons das letras. Para isso, é importante que você próprio treine, né? Então eu tenho como sugestão esse vídeo, As Letras Falam. Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. A faz A, abelha. B faz B, bola. C faz C, casa. D faz D, dedo. E faz E, elefante. E também faz E, ela. F faz faca. G faz G, gato e Gabriela. H, esse não tem som. I faz I, igreja. J faz J, janela. K faz K, carinho. L faz L, lápis, lapiseira. M faz M, mala. N faz N, neve. O faz O, olho. O também faz dó, óculos. P faz pare. Q faz C, quero. R faz R, rabo. R também faz R, arara. S faz S, sala. T faz tapete. U faz U, uva. V faz vaso e também valente. W faz Walter. X faz X, xícara. Y faz I, Yara. Z faz Z, zero. Essas são as letras que você aprendeu. Todas elas falam igualzinho a você e eu. 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 Estimular as funções executivas foi elaborado pela Alessandra Seabra, que nesse livro faz parceria com o Fernando Capovilla, que é uma referência no nosso meio, professor da USP, e nesse livro ele trata dos problemas de leitura e escrita, como identificar, prevenir, remediar numa abordagem fônica. Então aqui ele vai trabalhar numa sequência que ele propõe de atividades para construir a consciência fonológica, para estimular a consciência fonológica, e isso de uma abordagem fônica, por isso que ele traz este título. Aqui já é uma outra sugestão de leitura, que tem vários autores que contribuíram para esse livro, que é Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, justamente para construir essa habilidade, que é uma habilidade importante para a alfabetização. Então, é uma habilidade preditora da alfabetização. Então, a criança vai precisar construir essa consciência fonológica. Então, são duas sugestões que eu quis compartilhar com vocês, que seria interessante vocês acessarem. Então, o livro do Fernando Capovilla e do Consciência Fonológica tem tanto o formato impresso quanto o formato digital. Eu tenho a versão digital e eu estou usando mais a versão do Fernando Capovilla no momento. A versão do Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, ela tem muitas mais atividades. As atividades
que o Fernando e a Alessandra propõem, elas são atividades mais simples, mas que podem ser adaptadas. E o jogo que eu proponho para vocês na última aula, ele foi adaptado de uma sugestão desse livro aqui. Então, a gente aprendeu que a gente precisa das habilidades metalinguísticas, incluindo a consciência fonológica, das funções executivas e quais outras habilidades. Então, lembra do circuito do cérebro? Então, a gente precisa processar as informações visuais lá na região occipital, depois na região occipital temporal esquerda, para que essa palavra possa ser processada visualmente na caixa de letras. Eu reconheço as letras e vou acionar as outras áreas para buscar o significado e articular a pronúncia na leitura. Então, aprender a ler faz criar no cérebro um caminho que liga essas áreas do processamento fonológico com as áreas do processamento visual. E de modo que a palavra, quando ela é vista, é visualizada, ela ativa no cérebro as mesmas áreas que quando ela é ouvida. Então, existe essa área que a gente chama de área de forma visual das palavras, que é a caixa de correio, que eu já conversei com vocês e expliquei na aula anterior, certo? Que seria a caixa de letras, que é essa região aqui. Então, para a gente relembrar como que é a arquitetura do cérebro e a função dos lóbulos. Então, aqui a gente tem a imagem, que eu expliquei bem na aula anterior, e essa representação da área visual secundária com a área de Wernicke e a área de Broca da fala, que é a área responsável pela articulação, pela pronúncia das palavras, e todas elas estão relacionadas às áreas sensoriais e motoras. E todos os lobos temporais, occipital, parietal e frontal, estão envolvidas na leitura e na escrita, principalmente essas áreas que são acionadas com a leitura e escrita, mas todas elas estão posicionadas em áreas primárias, que recebem esses sentidos e processam essas informações, e em áreas sensoriais e motoras. E o que isso representa na prática? Representa que o processo de alfabetização, ele envolve também habilidades motoras e sensoriais. Então, eu preciso da habilidade sensorial do meu olho, de receber esses estímulos visuais, processar esses estímulos visuais, e com isso eu preciso discriminar as letras, certo? Então, eu preciso de habilidades sensoriais. Então, a informação visoespacial das palavras e auditiva precisa ser processada, e aí ela vai integrar com o vocabulário, lembra do vocabulário da memória fonológica, e esse vocabulário vai se integrar à memória e à consciência de sons, com a informação auditiva que essa criança já recebeu, ela formou essa consciência de sons. Essa consciência de sons, essa informação auditiva, vai se processar com a informação visual dos grafemas, das letras representadas graficamente. E essas letras representadas graficamente, essa informação visual, ela vai se integrar então para ser transformada através da parte motora do cérebro, que vai acionar a parte de coordenação motora fina. Então, tem que estar ligado ao movimento que a criança vai fazer nas mãozinhas para escrever, precisam estar ativados através de todos esses sentidos. Então, eu preciso integrar esses sentidos, essa parte sensorial dentro do cérebro, a partir do momento que eu processo a leitura com a visão, eu processo as outras partes da circuitaria do cérebro, dessa arquitetura do cérebro. E ao mesmo tempo eu também estou acionando a parte motora. E com isso eu consigo que a criança então possa traçar as letras no papel, certo? Então, para que isso aconteça, ela precisa da coordenação motora fina, que é a habilidade de coordenar os pequenos movimentos com sensibilidade, certo? Com a apreensão correta na ponta do lápis, para que ela consiga grafar as letras no papel. Então, para isso eu vou precisar que
os esquemas motores e sensoriais da criança estejam bem desenvolvidos. Quais seriam os esquemas sensoriais? Seriam os receptores táteis e de posição, os receptores visuais e os receptores auditivos. E a parte motora seria o esquema corporal, que é a noção de corpo que a criança tem, a organização espacial, direita e esquerda, por exemplo, e a organização temporal, que é um tempo no espaço, né? Dia, noite, tarde, manhã, a consciência de horas, e a motricidade fina, que é essa capacidade de controlar os pequenos movimentos com a parte motora muscular, certo? Então, todas essas habilidades, elas precisam também estar desenvolvidas na criança. Então, o esquema corporal a gente pode estimular através das brincadeiras, principalmente, e a organização temporal a gente pode estimular fazendo um roteiro de atividades para a criança, que a gente chama de rotina. Então, a gente pode estabelecer uma rotina e a gente pode pedir para a criança, por exemplo, desenhar as fases do dia, desenhar o clima, as estações, e isso ela vai criando essa consciência do tempo e essa organização temporal. E a organização espacial também. A parte da consciência do esquema corporal, a gente pode trabalhar com quebra-cabeças e outras atividades. Aqui a gente pode trabalhar com jogos de montar. Então, todas essas atividades vão estimular para que ela possa aprender sobre o esquema corporal e ela possa se organizar e também ter essa capacidade de motricidade fina também, que esses pequenos objetos, ao serem manipulados, elas podem estimular essa capacidade. Os receptores táteis, através da pintura, a gente pode estimular. Os receptores visuais, por exemplo, tem um jogo de percepção e atenção, um jogo parecido com o jogo do lince, por exemplo, o jogo dos 7 erros, jogos de sombras, para ela poder perceber as diferenças. Brincadeiras com alinhavo também podem ajudar nessa parte de motricidade fina, na parte tátil. Então, a gente conclui que para alfabetizar não é só ensinar as letras, né? A gente precisa trabalhar com várias outras atividades para estimular essa criança a desenvolver habilidades de metalinguísticas. As funções executivas do seu cérebro precisam ser amadurecidas, estimuladas, treinadas, e também a parte da motora, o esquema corporal, a organização temporal dessa criança precisa estar estimulada, está sendo desenvolvida na educação infantil, para então que os receptores sensoriais possam ser utilizados quando ela for processar a leitura e a escrita. Então, quando a gente vai introduzir no currículo a escrita? Quando eu já tiver desenvolvido as estruturas motoras e os receptores sensoriais estimulados, que são os receptores da visão, os receptores táteis, a linguagem, então o vocabulário expressivo, eu preciso estimular a oralidade, e o processamento fonológico, que é a consciência fonológica, a consciência fonêmica, que é a questão de estimular essa consciência de que a palavra possa ser dividida em pequenos sons, certo? E depois a escrita. Então, após consolidar essas estruturas, a gente vai começar a trabalhar com a escrita. Então, a gente conclui, se a aprendizagem da leitura e da escrita é multissensorial, então a melhor abordagem neurodidática é a alfabetização multissensorial. Então, a gente viu que a arquitetura do cérebro para aprender a ler e a escrever aciona os sentidos, aciona os receptores sensitivos e aciona todos os esquemas motores, e isso precisa ser trabalhado na alfabetização para que esse cérebro tenha melhor desempenho na aprendizagem. Então, por hoje é só. Eu termino essa aula. Se alguém tiver dúvida, pode me escrever no e-mail e retornar o e-mail que eu mandei também, certo? Até amanhã.